Sejam bem-vindos ao nosso episódio Síndico Faixa Preta, o podcast que traz assuntos da vida em condomínios de forma leve e tranquila. E hoje vamos falar sobre LGPD em condomínios. Vamos lá? Roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3 Gestão de Condomínios e criadora de conteúdo digital da Vida em Condomínios. E estou também com o Dr. Carlos Matos, meu comentarista. Boa tarde, doutor. Boa tarde Marília, boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje retornando, né? A semana passada eu estive ausente e a grata satisfação de receber o meu amigo advogado, que logo vai ser lido aí o currículo, né? Então, boa tarde também, nosso convidado, Dr. Ricardo. Estamos com o Ricardo Maravalhas, ele que é advogado e vai falar um pouco sobre a LGPD em condomínios e as novidades, né, que ele tem para nos trazer. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero conseguir passar alguma coisa para vocês desse universo de proteção e privacidade de dados, em especial para condomínios. Estou à disposição de vocês. Obrigada. O Dr. Ricardo Maravalhas é formado em Direito e tem mestrado em Direito pela Unimar, com diversas certificações pela GV, né, a INSPER, Office, Bloom Academy, tá certo? Correto. Entre outras. E ele é CEO e cofundador da DPONet, uma empresa de software focada em ajudar organizações em todo o processo de conformidade com a LGPD. Para aquele que não sabe, né, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para que a gente possa minimizar a entrega de dados de terceiros, principalmente nós que somos administradores de condomínios, que somos síndicos, somos porteiros, as pessoas que trabalham dentro de condomínios têm muito acesso a esses dados, então a gente se preocupou muito quando essa lei foi realmente entrou em vigor, porque isso afeta diretamente o nosso dia a dia, o dia a dia de quem está aí nos condomínios, por isso a nossa preocupação em trazer esse assunto. E eu gostaria de saber do Dr. Ricardo, como que você entrou, né, nesse mundo da LGPD? Legal, Marília. Vamos combinar uma coisa. Primeiro, deixa o doutor para a porta de fora. Eu sou o Ricardo e só Ricardo. Eu agradeço a deferência, mas eu prefiro ser chamado só de Ricardo. É uma história que começou em 2014. Em 2014 não se falava em proteção à privacidade de dados e eu ouvia o comportamento das minhas filhas e eu percebi que elas não consumiam aquilo que a nossa geração consumiu. Elas eram já uma geração on demand, assistiam aquilo que elas queriam por streaming, o ambiente elas deixavam da maneira que elas entendiam que era bom para elas e não elas se adaptavam ao ambiente. Essa é a grande diferença dessas gerações. E ali eu percebi que eu precisava me atualizar de alguma forma, porque o direito também ia mudar. E a partir de 2014 eu comecei a buscar especializações em São Paulo em Direito e Tecnologia. Foi quando eu tive acesso à proteção e privacidade de dados, e sabendo que se avizinhava uma lei no Brasil, em razão de uma lei europeia, e até que em 2018 a nossa lei foi criada, a LGPD, e aí nós passamos por um tempo nessa vacância da lei, né? Vou tentar falar o juridiquês o mínimo possível. E eu visualizei ali também, quando eu comecei a me aprofundar em proteção e privacidade de dados, eu visualizei que aquilo ali ia atingir todo mundo. E que aquilo ali era um nicho muito grande. Porque nós também estamos vivendo na era da informação. E por tudo que eu estudava, por tudo que eu lia, por tudo que eu percebia de para que lado ia a tecnologia, que era o Big Data, era uma lei que ia ficar. E naquele momento, também comecei a perceber que as grandes consultorias, porque a gente também passa por ondas, né? A onda começa em São Paulo, depois ela atinge o interior do Brasil. E eu percebi que a onda havia começado em São Paulo, mas se falava em grandes consultorias em valores estratosféricos. E eu trazia aquilo para a nossa realidade, para a realidade do interior do Brasil, e falava, não, isso é inviável. Mas a lei é para todo mundo. Como é que pequenas organizações, como é que condomínios, como é que pequenas empresas, microempresas vão se adequar a essa lei com os valores que estão praticando aí no mercado?
E ali surgiu uma oportunidade de se criar algo escalável para conseguir atingir esse público. E nós estamos falando de 99% das empresas do Brasil. Essa é uma realidade também. Coincidentemente, na mesma época, em 2019, um dos meus sócios, o Walter Leandro Marques, me procurou, sabendo que eu trabalhava com proteção e privacidade de dados. Já tinha sido advogado dele no passado, ele teve várias empresas de tecnologia. Falou, Ricardo, o que você acha de fazer assim, 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 assim? Que era a ideia da DPOnet. Olhei para a cara dele e falei, olha, você colocou o ovo de pé, porque eu sempre imaginei, mas não sabia como fazer isso. Ele falou, você topa? Eu falei, topa. E aí, em janeiro de 2020, nós começamos, pré-pandemia. Em março de 2020, nós emitimos a primeira nota fiscal e veio e fechou tudo. DPOnet. E aquela insegurança, né, da pandemia, na verdade, validou o negócio. Porque muitos queriam se adequar, porque não mudou o prazo legal, na razão da pandemia, mas não podia se ter contato, precisava se fazer uma consultoria à distância. Então, o nosso negócio foi validado durante a pandemia. Engraçado que a pandemia ela antecipou de 5 a 10 anos de algumas atividades nossas digitais. Né? Em fevereiro, em agosto de 2020, nós tivemos os 2 primeiros clientes recorrentes que pagavam mensalidade. Fechamos o ano com 57 de 2020 e hoje nós estamos com 1.790 clientes. DPOnet em todo o Brasil, empresas de todos os tamanhos, desde um hospital, uma operadora de saúde, diversos condomínios. E aí a gente vai falar um pouco do condomínio, toda essa discussão que foi. E acabou que tudo isso me trouxe até vocês aqui para participar desse podcast com vocês. É uma história engraçada, né? Sim. E como a pandemia trouxe benefícios. Se pode falar que teve algum benefício, né? Sim. Tem um exemplo aqui agora dessa atividade. Com certeza. Ô Ricardo, você teve esse insight durante a faculdade, pós-faculdade, ou foi como você... Bom, bem, você acabou de dizer que as suas filhas que... mas você já tinha uma vocação para isso, um olhar para isso? Eu sempre fui consumidor de tecnologia. Eu nunca tive onde eu estou hoje, que é o lado de trás, né? Mas eu sempre gostei de tecnologia e eu sempre gostei de novidade. Mas eu não, a gente enquanto consumidor de tecnologia, a gente não sabe para onde a gente está caminhando. A gente simplesmente participa. A gente não sabe onde isso vai acabar. Você é levado numa onda, né? Exatamente. Você não sabe como que você está conversando sobre um assunto, ele surge no seu celular, né? Exatamente. E de repente, você acaba consumindo porque a onda te engole. Sim. Mas onde que vai acabar tudo isso? Né? Para onde que isso aqui vai? E aconteceu, e aí, quando eu tive o insight das minhas filhas, foi quando eu tive o insight pela primeira vez que eu estava dentro da onda e não estava percebendo. Carlos, eu me lembro como se fosse hoje um colega, um advogado, ele virou para mim e falou, Ricardo, mas você está estudando direito digital? Ah, isso em 2015. Você está pensando no futuro, né? Eu falei, cara, o processo já é digital. As pessoas já se comunicam por WhatsApp. Hoje as traições são pegas no WhatsApp. Hoje você consome pelo WhatsApp os problemas comerciais que acontecem nas plataformas digitais. E se você não souber como é que funciona tudo isso, você não vai conseguir advogar. Mas é engraçado também porque em 2015 eu gastava dinheiro com especializações, mas eu não tinha um público. Esse público foi criado e veio acontecendo aos poucos. Então, de certa forma, eu sempre estive nesse processo, relação direito e tecnologia, dentro da nossa realidade local, um passo à frente. Sim. E a LGPD oportunizou essa junção de conhecimento, de eu colocar na prática tudo aquilo que eu estava aprendendo. E é interessante também porque a tecnologia está propiciando uma abertura de novos mercados para os advogados, e não só aquilo que a gente era acostumado a encontrar, ou a nossa perspectiva, que era um concurso ou advogar. Hoje, dentro da DPOnet, nós temos advogados formados, profissionais do direito, que trabalham no marketing, que trabalham com copyright na parte de redes sociais, trabalham no comercial,
que trabalham no produto. Eu tenho um advogado que especifica produto, ou seja, como é que a plataforma vai ser? O que ela precisa ter? Eu tenho um advogado que especifica. Advogado, ela era minha sócia, inclusive. Eu tenho advogados no atendimento, eu tenho advogado de Customer Success. Então, dentro da DPOnet, eu tenho uma leva de profissionais jurídicos que eles usam o conhecimento jurídico deles, mas não exercem atividade da advocacia e nem da OAB eles precisariam. Mas eu preciso que eles tenham, em determinados postos chaves dentro da empresa, que eles tenham um bom conhecimento jurídico da lei, principalmente da Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse ponto também foi muito legal, porque... Mas essa é uma quebra de paradigma, né? Vamos colocar aqui... a minha função aqui é exatamente ficar comentando as coisas do nosso convidado, né? Mas Sim. O script está pronto, eu só vou pegando os ganchos. Aí, no caso, Ricardo, você sacou esse diferencial, porque nós fomos formados e formamos, né? Porque eu trabalhei muito tempo também como professor, mas o estilo da faculdade de Direito, ele é muito engessado. Ele é aquele padrãozão que não é direito penal. Quer dizer, já se passaram mais de sei lá quantos anos e a coisa não muda. Na verdade, essa é uma nova visão do profissional, não aquele que é formado para o concurso, como você disse, e nem aquele que é formado para o contencioso, né, judicial. Então, é bastante interessante essa colocação, dizendo, olha, existe uma luz no fim do túnel, ainda que pese o número absurdo de formados, mas talvez não seja tão absurdo assim, porque o conhecimento é benéfico, né? E as pessoas têm que descobrir aonde ela vai se encaixar e não se sentir menosprezada por não ter... Porque antigamente os advogados se gabavam de ter 1000 processos, tanto, era por número de processos. Aquilo era a medida do sucesso do advogado. Hoje, claramente, isso talvez, não, com certeza não tem mais essa importância. A internet, a maior revolução da tecnologia foi a internet, vai acontecer nas nossas vidas. Mas a internet, ela inverteu a pirâmide da profissão, da carreira de advogado. Nós tínhamos uma pirâmide em pé, em que você tinha o sócio principal do escritório de advocacia, aí você tinha alguns sócios secundários, aí você tinha os associados, aí embaixo dessa turma você tinha os recém-formados, e aí você tinha os estagiários, na base dessa pirâmide. Então, para você ascender a esse topo da pirâmide, você passava por todos esse caminho. Ou seja, o meio para você conseguir uma quantidade significativa de clientes que te possibilitava viver da advocacia, era o meio de você entrar em um escritório de renome. Era muito difícil você conseguir se fazer sozinho. Era muito difícil. No começo, nem tanto, que eram menos advogados. Década de 70, década de 80, mas quando você pega 94 para cá, que houve uma massiva criação de faculdades de direito. Hoje o Brasil tem mais faculdade de direito que o resto do mundo inteiro somado. Aí você pega a padronização por meio de recorte e cola de computador, onde essa turma toda vai trabalhar? E a internet, ela tem um papel de criar disrupção, né? Ela corta o intermediário. Então, a gente está vendo agora, ela está quebrando o intermediário da informação, que são os veículos de mídia. Então, as redes sociais estão quebrando, e os veículos de mídia hoje, eles estão preocupados e querem regular a internet para que eles não percam essa interface informação-ouvinte. O que a gente está fazendo aqui é uma disrupção. Sim. Era impensável. Impensável, a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir aqui, você teria que ser contratado por alguma rede de televisão. Você teria que ser funcionário da Globo, né? Exato. Crachá da Globo. Exato. Hoje, o advogado formado, se ele tem um pouco de conhecimento dos algoritmos das redes sociais, ele consegue atingir o público que ele quer sem ter que esperar toda essa escalada na carreira dele. Se ele tiver competência naquilo que ele faz, ele consegue atingir o público, porque ele usa das redes sociais e hoje a OAB permite. Então, hoje nós temos jovens advogados com milhares de seguidores. E esses seguidores também trazem clientes, são clientes. Essa é uma novidade bem legal. E educação, que é um tema, para mim, é apaixonante, eu vejo muito isso nas minhas filhas também.
A minha visão não é só o direito, Carlos. A educação, a gente ensina os nossos filhos ou os estudantes como eles devem ser no futuro de acordo com o passado. A gente ensina para trás, a gente não ensina para frente. E é padronizado. Hoje você vai em qualquer escola de Marília, todas elas são apostiladas. Você vai em qualquer escola de qualquer outra cidade, é tudo apostilado. Então, caixinha, robozinho quadrado. E ensina o quê? Ensina uma profissão que é do passado. Não prepara essa turma para as profissões do futuro. E esse é um grande gap que nós temos, porque com o passar do tempo, essa transformação ela tem diminuído. Então, antes você demorava para ter uma transformação 30 anos, Sim, 20 anos. agora é meses, se bobear. Eu tenho sempre um exemplo muito legal. Como é que nós nos orientávamos até a década de 90? Por mapa. Sim. Só que os mapas, eles vêm de 1500, 1100, ou seja, sempre existiu mapa. Então passaram-se 500 anos. Sim. Aí surgiu o GPS para consumo civil, na década de 90. Aí veio a tecnologia 3G, o celular, em 5 anos acabou o GPS. Pois é, eu tive a oportunidade de comprar o TomTom. Tom, eu também tive. Aí era uma maravilha, só tinha que fazer o translator, né? Porque Exato. aí Já não. já não funcionou direito. Aí quando veio, acabou uma grande indústria, como outros, né? Sim. Eu poderia dizer, não é da tua época, você é jovem, tanto quanto a Marília. Mas eu sou da época de máquina de escrever, né? Sim. Então, É advocacia na máquina de escrever. mas enfim, toda essa geração mora em condomínios. Vamos voltar ao tema condomínio, né? Porque é apaixonante a história aqui. Com certeza. E aí a gente pergunta, essa lei, né? Ela atinge os condomínios em que forma? Legal, Marília, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro a gente tinha um paradigma para ser rompido, que era, essa lei vai pegar? Como todo bom brasileiro. Sim. Né? Vai e volta, né? Vai e volta, aí social, demorou 30 anos, então, enfim. Ela pegou. Ela veio, ela vai ficar. Vai ficar e não vai ficar porque ela o cidadão tem que ter o direito da privacidade. Não. É por uma razão puramente econômica. Enquanto a Europa mantiver a lei dela, e a lei dela ela é extraterritorial, ou seja, qualquer país do mundo que queira transacionar com a Europa, dados tem que ter uma lei conforme a lei europeia. Então, se eu quero ter uma multinacional no Brasil, eu tenho que ter uma lei conforme, ou eu vou cair numa fila de burocracia enorme lá na Europa. Então, do ponto de vista econômico. Então, pegou. Segundo ponto interessante disso tudo essa lei está pegando pelo efeito viral, cascata ou de ecossistema empresarial. Ou seja, os grandes que precisaram se adequar para fazer negócio com a Europa, obrigatoriamente tem que pedir que os seus prestadores de serviço também estejam adequados. Então, efeito viral. Cascata. Efeito cascata. Então, um contador tem que estar adequado, um advogado tem que estar adequado. Se eu quero prestar serviço para uma empresa que é grande, eu tenho que estar adequado. Os condomínios também. Os condomínios, quando a gente chega nos condomínios, e a história foi a seguinte. Até janeiro desse ano, houve uma grande resistência dos condomínios, no sentido de que as associações estavam tentando um lobby em Brasília para que a lei não vinculasse os condomínios. Até que em janeiro desse ano veio a resolução número 2 da ANPD, que é o órgão brasileiro, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão brasileiro responsável pela fiscalização, e ela criou uma resolução para pequenos negócios. E dentro dos pequenos negócios, ela colocou também os entes privados despersonalizados. Condomínio. Então, os condomínios são obrigados, sim, a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados e também estão suscetíveis de sofrerem as sanções que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Nenhum pode escapar. Uma hora ou outra poderá ser fiscalizado, ou por uma fiscalização, ou por uma denúncia, ou por um incidente de segurança de informação que possa vir a ocorrer, e aí, nesse caso, ele é obrigado a informar a autoridade nacional. E aí que chega a questão, né? Como é que a gente vai fazer para esses condomínios? Porque a gente fala, quando Mas a gente aí, pensa em antes disso, condomínio... Então, um exemplo, se ele puder citar, dar um exemplo do dia a dia, o que poderia ocorrer? Porque o nosso ouvinte são moradores de condomínio,
síndicos? O que pode acontecer? Dá um exemplo, seria... Bom, vamos lá. São vários os exemplos. Primeiro eu vou dar um exemplo trágico. Desculpa, Vilmar. Eu vou dar um exemplo trágico, de um exemplo mais grave, e aí eu vou dar um exemplo mais... o que eu chamo de vazamento de gota, que acontece todo dia. Vamos imaginar que você tenha um controle biométrico no seu condomínio. E aí eu sempre gosto de parar aqui e fazer a seguinte analogia. Você tem um cartão de crédito que você tem senha, perdeu a tua senha, o que você faz? Troca a senha. E a vida segue. Tá, a tua biometria vazou. O que você faz com o dedo? Corta? Troca? Então, a biometria é muito séria. Então, primeira coisa que a gente deixa muito claro. Vamos imaginar que você esteja coletando a biometria e você esteja coletando a biometria num servidor interno. Você tem lá uma CPU, um servidor interno, você não quis colocar na nuvem, por alguma razão. Onde é que está esse servidor? Na guarita. Qual é o... Existe controle de acesso? Está na guarita. Guarita. Qualquer um pega e leva embora. Vamos imaginar que ele esteja na nuvem. Existe uma política de senha forte? Provavelmente não. Exatamente. Você tem um controle de quem tem senha, de quem não tem senha? Você tem um controle de login? E aí a gente vai entrar na conta-gota agora. E esse é o pior dos casos. O bendito facilitador da nossa vida, que foi inventado pelo demônio, que é o WhatsApp. Então, a pessoa não foi trabalhar hoje e a outra supriu o lugar dela na guarita. E aí essa pessoa que está suprindo fala, olha, eu não tenho senha ainda, passa a sua para mim por WhatsApp? Passo. E passa. Um WhatsApp privado para um WhatsApp privado. E essa pessoa que recebeu a senha, pegou, entrou, logou, fez o trabalho dela foi, e resolveu ir embora. Ela não tem má fé. Eu não vou colocar má fé aqui. Porque a má fé não tem o que se faça. E ela resolveu parar no supermercado para comprar alguma coisa para ir embora para casa dela. E ela perde o celular e o celular dela também não tem uma senha forte. A gente carrega, e os funcionários de condomínio, se o condomínio permite, uma quantidade de informação que nós não temos noção dentro do celular. A minha pergunta era assim, a gente vê os condomínios no macro, né? Condomínios grandes, com 400, 500 lotes, porteiro, Honda. Esses, eu acho que é inegável a necessidade dessa adequação da lei. No entanto, a gente também tem situações em condomínios que tem ali 6 apartamentos, 10 apartamentos. Então, como fazer para que esses condomínios pequenos também se adequem e qual é a preocupação que o síndico tem que ter, qual é a responsabilidade que ele tem que ter nesse sentido? Porque quando a gente fala dos grandes, é evidente, é iminente a necessidade, né? Quem não está adequado precisa se adequar. Mas e os pequenos? Como fazer para que eles também possam se adequar e qual é a preocupação que os síndicos têm que ter nesse sentido? Tá, vamos lá. Primeiro, a preocupação primordial do síndico é você tem responsabilidade legal sobre isso. Então, a primeira tarefa que todo síndico tem que ter é levar para a Assembleia que existe uma lei e que o condomínio precisa se adequar. Explicar para a Assembleia quais são as responsabilidades, quais são as consequências, quais são as necessidades daquele condomínio e pôr em votação. Para se ele quiser ser eximido de alguma responsabilidade, caso aconteça alguma coisa. Você poderia exemplificar para a gente essas responsabilidades e as consequências? Tá. Vamos lá. As responsabilidades do síndico são ligadas a ele promover a adequação do condomínio à lei geral e eu vou responder quais são os modos de se adequar no pequeno condomínio, no médio e no grande. Tá, a gente chega lá. Ele tem essa obrigação, porque o condomínio tem que cumprir a lei. E ele é o responsável pelo condomínio. Independente do seu tamanho. Independente do seu tamanho. Independente, inclusive, se você tem ou não tem um sistema de informação, porque a lei fala de dados pessoais, não fala de dados digitais pessoais. Então, pode ser um dado no papel. Esse é um ponto. Quais as consequências? Primeiro, para o condomínio. Você pode sofrer uma multa, que não aconteceria com um pequeno condomínio, mas uma multa que legalmente está entabulada em até 50 milhões de reais. A depender do tipo de vazamento, do tipo da conduta que essa empresa ou esse condomínio teve, a depender do grau de exposição.
Por exemplo, vaza. Hipoteticamente, vamos imaginar um grande condomínio que tem controle de entrada, ele não faz uma higienização nisso, é algo que a gente vai te falar mais para frente, e aí vaza, sei lá, ele passou durante 5 anos 1 milhão de pessoas na portaria. 100 mil pessoas na portaria com dados biométricos e vaza dados biométricos de 100 mil pessoas. Porque não houve uma política ali de higienização e tudo mais. Isso aí é uma catástrofe. E vem uma multa pesada. E você pode ser autuado, o condomínio pode ser autuado, não apenas se acontecer o vazamento. Porque nós já temos, e aqui também fazendo um parênteses, né? A gente, é tudo muito novo no Brasil. E aonde que a gente... Qual é a bola de cristal que a gente olha para saber o que vai acontecer? A gente olha para a Europa, que é uma legislação que já está madura e já está implementada. Então, nós temos casos na Europa de pequenos negócios que foram autuados sem ter um vazamento. Mas por quê? Porque não se adequaram. Não estava adequado. Exatamente. Mas aí pode fazer um paralelo nos AVCBs, né? Dos bombeiros, por exemplo. Sim. A lei existe, você tem que se adequar. Ponto. Sim. Aí a adequação, né? O pequeno, como você falou. A lei, a gente tem que partir primeiro para o primeiro princípio, que é proporcional à sua atividade de tratamento de dados pessoais. Então, você não vai dar o mesmo tratamento para um condomínio que você dá para um hospital, como você não vai dar o mesmo tratamento para um condomínio que coleta dados biométricos em larga escala para um condomínio pequeno. Mas você tem ações para fazer. E as ações, elas são divididas em 3 pilares básicos. O pilar jurídico, o pilar de governança e o pilar de segurança da informação. Governança e cultura e segurança da informação. No pilar jurídico, é o mais tranquilo. É você ter uma boa assessoria, que tenha conhecimento de LGPD e que faça as adequações dos seus contratos. Ricardo, quais contratos? Contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, contrato de locação de equipamentos, contratos, enfim, todos os contratos cujas atividades, de alguma forma, envolvam o tratamento de dados pessoais. O seu próprio contrato enquanto administrador tem que ser reformulado. Em que sentido, Ricardo? Nesse contrato tem que ter, no mínimo, as responsabilidades e os requisitos mínimos de governança que você entende como necessário para a sua atividade. Bom, resolvi o problema, que é o mais simples em tese, que são porque a gente tem muito advogado no Brasil. Então, nós vamos arrumar uma assessoria para isso. Aí nós vamos ter o problema da segurança da informação. Segurança da informação, ela depende muito do tipo de tratamento de dados que você tem. Quantidade, é digital, não é digital. E a partir dali você aplica boas práticas. Você cria política de senha forte, você cria política de descarte, você faz treinamentos, é extremamente necessário dar treinamentos para os colaboradores ou prestadores de serviço. Você cria, vamos lá, defesas de segurança da informação, cyber mesmo, faz pentest anual, então faz testes, faz varredura de rede, então tem uma série de medidas de governança. Faz o mapeamento das atividades de tratamento de dados pessoais. Aonde no meu condomínio eu trato dado pessoal? É só na portaria? Ou tem algum outro lugar? Para quem que eu transfiro? Para quem eu transfiro, ele está adequado ou não está adequado? Quais medidas ele adota? Então você tem que fazer todo esse mapeamento. Você está trabalhando com governança também nesse ponto. Treinamento. E aí eu sempre falo uma coisa. Não adianta você ter as melhores cláusulas contratuais, você ter colocado um sistema de segurança da informação da NASA, você ter colocado chave em tudo, você ter limitado acesso. É o celular dela que ela utiliza e ela é proibida de utilizar, mas ela não recebeu o treinamento de como ela deve utilizar. Porque a lei também, e a gente prima muito por isso, a lei ela não veio para dificultar a vida das pessoas. Ela não veio para inviabilizar negócios, não é essa a finalidade. Até porque a lei não veio para evitar o vazamento de dados.
A gente tinha uma certeza, duas certezas na vida. Que a gente ia pagar imposto e que a gente ia morrer. Hoje nós temos 3. Aumentou. Aumentou. É que a gente vai pagar imposto, continua, que a gente vai morrer e que nossos dados vão vazar. Então não tem como. A lei veio para mitigar o risco de vazamento, diminuir a possibilidade e mitigar os efeitos desse vazamento. Basicamente isso. E o treinamento resolve muito disso. O treinamento é imperioso, é necessário. Desloga o computador, loga o computador, tem uma política de privacidade. Então, são essas as medidas que eu tenho que tomar. Uma coisa assim básica, é muito legal quando a gente está falando disso, né? Vamos imaginar um condomínio que ele não tenha nada digital. Tudo no papel. Tá, quem é o responsável pelo caderno de anotações? O que é anotado? Aonde fica guardado? Qual é o nível de acesso? Normalmente é o porteiro. Qual é o procedimento para pegar? Né? Qual é o procedimento para pegar? Até ia ser uma pergunta, né? Se existe algum impedimento para adequação no caso de ter tudo manual, né? Ou se existe uma forma de se adequar à lei, mesmo que os processos manuais continuem. Sim, você vai continuar com os processos manuais se os processos manuais fizerem sentido para você. Como você falou, tem um condomínio com 6 casas, por que que eu vou colocar processos sofisticados ali? Tudo bem, mas quais são os requisitos? Quais são os processos de coleta da informação, de guarda da informação e de descarte da informação, mesmo que seja físico? Então vamos lá. Eu tenho um livro de controle de entrada. Legal, esse livro de controle de entrada fica ali. O que acontece com ele quando ele é preenchido e acaba? Vai para algum arquivo do condomínio. Algum banheiro. Algum banheiro. Algum salão. Uma salão de festas. É interessante isso, porque quando você começa a analisar sobre essa ótica, quando eu fazia ainda a consultoria tradicional de implementação, como advogado, e você tinha que ter esse olhar crítico, você entrava nos espaços de trabalho, você identificava lá um monte de coisas assim, absurdas. Gaveta aberta, tinha chave, mas a chave estava na fechadura. Sim. Então, você vê, ele tinha ali o padrão, né? Mas não se utilizava e não se pensava nisso antigamente. A questão que a gente precisa deixar claro aqui, né, é que existe uma adequação que é feita na administradora, perfeito, né, na empresa que presta serviço ao condomínio. Perfeito. Isso não exclui a adequação do próprio condomínio. Perfeito. É importante... Não retira a responsabilidade do condomínio de se adequar. De se adequar. Porque senão vai acontecer, se der um problema para o condomínio, fala, não, mas a culpa é da administradora. Da administradora, né? Mas a administradora tem essa preocupação, né, de adequação, e isso foi feito, até a gente tem, né, a lei está em ordem lá, né? Adequamos nossos processos, porque realmente, se você for pensar, os dados dos condomínios ficam muito na administradora. Sim. Mas não excluem os dados que estão lá no condomínio. Então é importante reforçar isso, porque às vezes o condomínio pequeno, ele acredita que é a administradora que cuida disso, uma né? Pergunta seria até pueril. O que seriam os dados do... Boa pergunta. Essa pergunta eu adoro responder. Eu sempre uso o mesmo exemplo e que vai a ver com o condomínio onde eu moro. Então eu vou dar um exemplo de condomínio. Deixa eu só, antes, complementar algo que a Marília disse que eu acho que é importante, né? Marília, as administradoras, elas têm um papel que a gente chama de operadores de dados. Tá? Então, ela trabalha nos dados a mando do controlador de dados. Quem é o controlador de dados nessa relação? O condomínio. E o condomínio transfere dados para a administradora, operadora, para que ela trate esses dados para que pratique as suas funções.
Em tese, o correto seria o síndico cobrar a administradora. Eu estou adequado, o que você faz com os meus dados? Mas na prática, o que a gente está vendo é as administradoras falando, hello, vem aqui, eu faço assim para você. E não o contrário, porque os síndicos ainda não estão atentos a essas situações. Dados, né? Vamos lá. Dado pessoal é toda informação que possa tornar uma pessoa física identificada ou identificável. Qual é o dado pessoal que deixa uma pessoa identificada? RG, CPF, carteira de um plano de saúde, PIS. Se eu moro sozinho, o meu endereço me identifica. O morador do apartamento 25B. Não, só mora uma pessoa lá. Ah, não, mora duas, mas aí você vai para uma outra situação. O dado que sozinho não identifica uma pessoa, mas que somado a outros dados, tornam essa pessoa identificável. E aí eu vou dar um exemplo para você bem legal. Vamos lá. Advogados. Em Marília nós temos quantos advogados? Uns 3 mil, né? Os 3 mil advogados. Então eu dei um dado. Profissão. Identificou alguém? Não. Tem 3 mil pessoas. Aí eu vou dar um segundo dado. Meu condomínio. Residente no Reserva Esmeralda. Deve ter lá uns 30, 40 advogados. Não sei. Tem vários. Não me identificou ainda. Aproximou. De 3 mil, já nos trouxe para cá. Temos aqui 10% dessa população. Aí eu vou dar um outro dado. Ricardo, mas proprietário, alguns usam o nome de tutor, da cachorra Shih Tzu Penny. Não tem outra no meu condomínio. As minhas filhas são fãs dos Beatles e a gente colocou o nome da cachorrinha de Penny Lane. Então me identificou. Ricardo, mas isso é surreal. Aonde isso pode te comprometer? E aí eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um plano de saúde qualquer, uma operadora, e a operadora faz uma vez por ano a caminhada. E eu vou com a Penny Lane lá passear. Aí eles pegam lá para fazer a promoção do sorteio o meu nome, o meu endereço, pegam o nome da cachorra e a raça. Fazem o sorteio, eu não ganhei nada, eu nunca ganho nesses sorteios, não tem jeito. Se fosse promissório eu ganharia. Aí, igual eu. Eu sou assim também. Aí eles pegam todas essas informações e colocam nos meus cadastros. Inclusive que eu sou o tutor da Penny Lane. Shih Tzu. E aí vaza. Por alguma razão eu fiz algum exame de saúde e o resultado desse exame apresentou uma doença socialmente não aceita. E aí vaza o resultado do meu exame, a minha profissão, o condomínio que eu moro e o nome da minha cachorra. Não vazou meu nome, não vazou meu CPF, não vazou meu RG. Mas o retrato é seu. O retrato é meu. Entendi. O retrato é meu. Então quem é o proprietário, ou quem é o titular, ou quem é o indivíduo desse exame? É um advogado que mora no condomínio Reserva Esmeralda, que é proprietário da Penny Lane. Cachorra Shih Tzu. Me identificou. Não falou meu nome, não falou RG, não falou CPF. Então, o grau que isso pode chegar... É inimaginável. E nós podemos ir além. Nós podemos chegar num condomínio a situações de traição. Sim. Eu sou, como eu disse agora há pouco, né, eu acho que a gente tem que ter muita calma com a LGPD e não levar ela ao extremo, porque ela pode inviabilizar as nossas atividades. Tem que ser feito, mas tem que ser feito com critério. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de saber que determinadas informações que para a gente não tem relevância nenhuma podem prejudicar a vida de uma pessoa. Eu não vejo problema em vazar CPF. Agora, vazou CPF com minha data de nascimento, já dá para fazer alguma coisa. Para ter acesso a algum banco. Dá para conseguir fazer um crediário nas Casas Bahia e por aí vai. Né? Então, tem muita informação nossa que está disponível. E a gente tem que ter noção que muitas... Bastante também infantil. A vida não está se tornando tão chata
relação a isso? Porque antigamente a coisa era muito mais aberta. Né? É o fulano, o filho de ciclano. Mas era óbvio, regional, né? Era nós vivemos regional. outro mundo, uma outra época globalizada, com crimes cibernéticos e tudo mais. Mas você que trabalha com isso, nunca foi questionado nesse... Pô, tá chato demais isso, eu tenho que fazer um pacote. Porque imagina, é óbvio que eu estou olhando com o olhar de advogado e olhar da responsabilidade civil né, que alinhado a essa legislação é um desastre. Agora, isso não vai amarrando a gente de viver de uma forma mais tranquila, a sociedade como um todo. Eu vou falar para você, Carlos, aqui é uma coisa legal. A gente está vivendo uma fase de transição. Então, falar de arquétipos. Né? A gente não sabe por quê, mas se uma criança escuta... A criança não sabe por quê. Mas se ela escuta um lobo uivando e é pela primeira vez, ela se assusta. Isso está dentro dela, porque isso vem da época das cavernas. O que nossos pais nos ensinaram? Não sobe em muro alto, não fica até tarde na rua, não anda em calçada escura. Todo esse ambiente está dentro do computador, do mundo digital hoje. E nós somos a primeira geração que estamos vivendo isso. É a primeira geração. Nós não sabemos como educar. E aí é aquela história de ajeitar a carga. Vai ter muito excesso. Até que a gente encontre o meio termo. E estava muito solto. Eu, particularmente, pessoalmente, eu sou favorável ao quanto mais livre, melhor. Esse foi o intuito da internet. Mas muitas pessoas se deram mal. E alguma coisa tem que existir, algum tipo de regulação tem que existir. Algumas horas nós vamos estar pecando pelo excesso. A gente se excedeu, vamos abaixar? Por quê? Porque é tudo novo. E a gente está correndo atrás, né? A corrida do gato e o rato, né? Corrida do gato e o rato. Então, sim, está ficando chato, sim, mas faz parte do pacote. Faz parte do pacote para a gente tentar encontrar aí o meio termo de tudo isso. E aí a gente chega num ponto ali que acontece muito nos condomínios, que é a busca por imagens em câmeras, né? Câmeras em espaços comuns. E aí as pessoas querem ter acesso à imagem, querem ver. Se você adivinhar o que as pessoas querem ver, né? Eu quero ver qual cachorro, quem que estava levando o cachorro que fez cocô na minha... Na porta da casa. Enfim, são várias solicitações disso. E como a gente faz com esses detentores de imagens? Como que a lei vê as imagens dessas áreas comuns? Boa pergunta também. Primeiro que tem que ter para o cuidado dos dados que são levantados na área comum do condomínio, tem que ter uma política de segurança da informação e privacidade de dados. Então lá vai ter. O que eu vou coletar? Aonde eu vou coletar? E todos têm que saber disso. Por quanto tempo eu vou coletar? Por quanto tempo eu vou manter isso guardado dentro do meu condomínio, administrado por mim? E qual é a forma que as pessoas podem ter acesso? A isso? Não pode ter acesso liberado. Não pode, de forma alguma. Mas a lei permite que seja dado esse acesso com restrições? Sim, a lei vai fazer o seguinte, eu quero saber... Vamos lá. Você vai ter que fazer um pedido judicial para ter acesso a essa informação. Por quê? Porque você tem o direito de coletar essas imagens por segurança. Você não precisa pedir consentimento, você não precisa pedir nada. Agora, por que a pessoa quer ter acesso? Tem que ter uma justificativa para ela ter acesso a isso, né? Porque as imagens estão sendo tratadas. E a gente tem que separar proteção de dados pessoais, que é uma lei que te fala qual é a maneira como você tem que tratar esses dados, com as questões cíveis e criminais, que estão relacionadas a direito de imagem, a dano moral e tudo mais. São coisas distintas. O que a lei geral vai dizer para você é como é que você tem que tratar esses dados. Você tem que tratar assim, 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 assado. Então, quer ter acesso a imagens de terceiro tem que autorizar. Isso me faz necessariamente pensar na seguinte questão. Pela sua explanação, né, leva a crer que daqui para frente seria muito
assim, bem recebido, talvez, se eu estiver errado, você me corrige, de inserir no regimento interno esse procedimento, esse passo a passo, com base na legislação da LGPD. Por que eu falo isso? Porque você tem todo tipo de pessoa que assume a função de síndico. Tem aquele que é cauteloso, aquele que é cônscio dos seus deveres, e tem aquele que é destrambelado. Sim. Ele não está nem aí com a paçoca. E ele vai trazer uma responsabilidade a toda uma coletividade em razão dos seus atos que não foram pensados. Então, seria interessante ou não? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que perfeito o teu comentário, mas eu não colocaria ele no regimento. Eu colocaria no regimento algo vago. O condomínio obrigatoriamente terá uma política de segurança da informação, proteção e privacidade de dados. Entendi. E aí você muda a política, você criar a política, que vai estar vinculado no regimento. Porque a partir desse momento você não precisa ficar constantemente alterando o regimento e você altera a política. Porque a política é um organismo vivo. Por exemplo, hoje você pode tratar os dados de ter dados só físicos. Mas aí o condomínio resolveu colocar um sistema de segurança... Já altera o cenário. Já vai mudar, vai ser outra política. Completamente diferente. E lá você vai colocar todas essas questões. E o síndico vai estar atrelado àquilo. Sim, com certeza. E aí ele vai ter as responsabilidades dele. Porque na verdade o síndico ele está embaixo daquele guarda-chuva chamado Código Civil, né? Uhum. A partir dali a responsabilidade é toda dele. E a gente tem reiteradamente falado aqui, Ricardo, que o objetivo primeiro, né, da ideia da Marília, né? E nós conversamos e resolvemos transformar esse projeto em realidade, é socializar o conhecimento específico de condomínios. Porque é fato também, a internet veio para ficar e a gente não sabe o que vem pela frente, e também é fato viver em condomínios, né, de todas as formas. Não só aquele condomínio tradicional, mas hoje você pega condomínios que é tudo, né? Tudo num único espaço. Clube, né? Tem clubes, comércio, tudo. Então, são os multifacetários aí de uma atividade que envolve pessoas, envolve dados e também não tem volta. Então, não é para amador esse meio, cada dia mais. Sim. E Então, a gente tem visto, né, o crescimento desses condomínios grandes. E cada assunto que é abordado aqui, a gente se preocupa, né? Fica Porque, mais nossa, preocupado. É mais um item na cesta. Tá ficando complexo, né? Sim, a Exatamente. gente fala muito isso. Hoje, administrar o condomínio, eu falo administrar não como administrador, mas como síndico, não é para amador. Eu sou síndico de 2 condomínios menores, né? Já fui de um grande. Assim, cada dia que passa, por mais que a gente vivencia isso, né, cada convidado que senta aí nos traz algo novo e uma responsabilidade a mais, que a gente sabe que existe, mas descortina, né, de uma maneira escancarada. Porque, ou você se profissionaliza, né, ou realmente você vai viver perigosamente, como diz o... E aí eu queria síndico, que né? você deixasse para a gente o que fazer, né? Aqui estamos falando, eu acredito que daqui para frente, né, olhando para o futuro dos condomínios, a tendência é que não existam mais condomínios de 6, 7, 10 apartamentos. A tendência é que tenham 200, 300. Hoje a gente já fala, condomínios de 200 a 400 unidades são condomínios de médio porte, porque a gente tem visto condomínios com 500, 600, 900 apartamentos, são mini cidades ali que tem de tudo ali dentro, e essa é a tendência, porque quanto mais unidades tem, menos paga-se de condomínio, que é o que as pessoas querem ter o maior número de comodidade possível ali e pagar o mínimo possível dentro disso. Então, para isso, tem que ter muita gente. O que fazer, então, se a gente pegar um condomínio nesse porte, que tem pelo menos uma portaria presencial, qual que é a orientação para o síndico que tem essa equipe, que tem dados ali coletados diariamente, entradas e saídas? De forma prática, né? Como é que a gente... O que fazer? Então vamos lá. Primeira coisa que o síndico tem que fazer é dar uma estudada para entender um pouco do que ele está praticando. Saber se situar. Aí ele tem que levar essas informações para a Assembleia. Levar isso para os condôminos. Explicar. E colocar em votação se vai ou não vai se adequar. Sim. Até para tirar das costas dele a responsabilidade única, né? Exato.
Legal. Vou me adequar. Foi votado, vai adequar. Alterar os documentos do condomínio e colocar a obrigação do condomínio, o síndico é obrigado, dentro das atribuições dele, de cuidar da proteção e privacidade de dados, de acordo com a política de segurança da informação e a política de proteção e privacidade de dados. Já temos um documento para construir. Então, nós já alteramos um contrato do condomínio e nós já temos um documento para ser construído. Legal, comecei. Depois, básico. Quem presta serviço para mim? Para o meu condomínio. XPTO. Legal. Traz os contratos. O que eu faço? Envolve dados pessoais? Envolve dados pessoais. Então vai ter que alterar as cláusulas dos contratos e você vai ter que exigir do seu prestador de serviço que ele ou autodeclare que está compliant à lei ou que apresente evidências de que ele está compliant à lei. E você coloque ali quais os requisitos mínimos que você quer. Ah, eu quero... E aí é muito legal porque, Ricardo, da onde que vocês tiram o que precisa fazer e o que não precisa fazer? Onde que está isso? A lei não fala o que você tem que fazer. A lei fala medidas proporcionais, fala governança, fala cultura, fala segurança da informação. Isso tudo nós buscamos em normas internacionais. ISO 27001, ISO 9001, ISO 27701. Bom, beleza. E aí, você tem dentro das ISOs os requisitos, que podem chegar a 160 requisitos, 200 requisitos. Mas você não vai aplicar 200 requisitos para um condomínio. Mas o que aqui faz sentido para o meu condomínio? Ah, eu tenho funcionário que tem senha para logar ou deslogar alguma coisa? Política de senha forte. Eu tenho documentos físicos que eu tenho que ter um controle de acesso? Tenho. Vou fazer um controle de acesso. Eu tenho política de mesa limpa? Não tenho política de mesa limpa. Vou criar uma política de mesa limpa. Vê que você começa a criar documentos. Tudo isso para um pequeno você tem que ter, que eu estou passando para vocês. Ah, eu tenho que ter política de descarte. Qual é a política de descarte? Em quanto tempo eu elimino os dados? Um dia eu conversando com um cliente, ele falou que ele tinha dados de 180 mil pessoas. Eu falei, nossa, você tem tudo isso de cliente ativo? Não, isso é tudo que passou dentro da minha loja até hoje. Eu falei, cara, mas sim, dos últimos 5 anos, quanto você tem? Ah, eu devo ter uns 20 mil. Eu falei, e o que você está fazendo com o resto? Pra quê, né? Pra quê? Pra vazar? Né? Bom, aí eu adequei contratos. Eu já olhei o que as empresas precisam ter. Então, para um escritório de contabilidade, no mínimo, o escritório de contabilidade ele tem que ter controle de acesso, política de mesa limpa, ele tem que ter um firewall, ele tem que ter os softwares dele licenciados, porque um software que não é licenciado é porta de entrada. Ele tem que ter uma política relacionada ao acesso ao Wi-Fi. Eu espero que o meu prestador de serviço tenha esses mínimos. Por quê? Porque eu estou fechando a casa. Por quê? E aí depois a gente vai para os outros. Porque eu tenho que provar para a autoridade nacional, ou para o Ministério Público, ou para o Judiciário, dependendo para onde for desaguar um eventual problema, que eu fui diligente. E que os dados vazam. Isso é uma certeza. Certeza, a gente volta lá. Então, dando um exemplo para vocês. Eu soube uma vez de uma clínica de infectologia, não é de Marília, mas é da região, em que a secretária ela tirava foto das pacientes que chegavam de uma maneira disfarçada e colocava no grupo de amigas. Será que tem HIV? Será que não tem? Não tem o que se fazer com um ser desse. Não tem o que se fazer com um ser desse. Não tem política que te garanta isso. É a má fé. Tá, mas se isso deságua no judiciário, você pode mostrar que ela recebeu treinamento, que você tem política de WhatsApp, que você tem isso. Agora, se você chegar a responsabilidade. Exatamente. Para quê? Para administrativamente tentar evitar uma multa e do ponto de vista de uma indenização por dano moral, tentar mitigar o valor desse dano moral. Né? Bom, cuidei dos documentos, consegui a aprovação da Assembleia, cuidei dos documentos e dei uma fiscalizada nos meus prestadores de serviço. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que dar treinamento para quem trabalha comigo. Então, você tem que saber o que é proteção de dados pessoais, tem que saber que existe uma lei, o que é dado pessoal, o que é coleta, o que é guarda, o que é descarte. Nesse caso, se for uma empresa
terceirizada. O síndico, ele precisa, então, verificar se a empresa terceirizada está dando esse treinamento É o que o Ricardo já falou, né? pro porteiro. Exatamente. Vai ser o caminho inverso. Vai ser o seu cliente cobrando da sua administradora. Ou do seu prestador de Ou do seu serviço. prestador de serviço. Que hoje, na verdade, é a gente que está levantando sim. essa... Lógico né? que nós temos que também aí, Marília e Ricardo, nós temos que levar em consideração que nós somos algumas pessoas privilegiadas em ter essa informação, ainda que isso seja divulgado, mas você tem esse índice de quem conhece a lei no Brasil, essa lei especificamente. Eu acho que pouquíssimas pessoas, Não chega a 30%. comparado ao universo. Não chega a 30% de adequação no Brasil ainda. Porque se você perguntar hoje que para qualquer pessoa que dirige, se você entrar no carro, ele tem conhecimento que ele tem que pôr o cinto de segurança. Sim. Agora, para qualquer empresário, você conhece a lei de proteção de dados? Muitos vão fazer cara de espanto. Sim. Mas imagina o síndico. E muitos estão recebendo informação incorreta. Muitos estão entendendo que é só problema de jurídico, muitos estão entendendo que é só problema de segurança da informação. Tem muita gente passando informação errada. Isso é triste, porque muita gente vai se dar mal, achando que está comprando informação correta. A questão que eu vejo, assim, de maior preocupação é que tudo isso que você está passando acaba sendo uma atribuição hoje do síndico. Então, Sim. eu tenho que levar para a Assembleia, eu tenho que falar, Eu estou imaginando uma Assembleia. Isso é tudo atribuição do síndico. Então, eu tenho que ver os dados, eu tenho que... Ainda não existem empresas, até por isso que me chamou a atenção a DPOnet, ainda não existem empresas que fazem um serviço por completo, né? Normalmente, o que eu tenho visto com frequência são assim, eu faço adequação para você. Ela te entrega uma apostila do que você tem que fazer. Se você, eu falo síndico, do que o síndico tem que fazer. O síndico vai fazer isso naquele momento. E aí? E se houver mudanças ali no condomínio? Porque o condomínio ele é constantemente mudado. Toda hora tem uma novidade, toda hora tem alguma tecnologia nova. Então, eu não vejo uma continuidade nisso. Essa é a minha preocupação e por isso a gente se preocupou em trazer vocês, porque pelo que eu entendi, vocês têm um software que dá continuidade ao tratamento dos dados para que para que aquela apostila não fique engessada. Sim. Bom, vamos lá, eu vou chegar nisso, só terminar aqui que você me perguntou o que eu preciso fazer, né? Então nós chegamos nos documentos e nós fiscalizamos a turma. Beleza. Aí eu vou criar uma política de segurança da informação, como eu falei, foi criada. Dei treinamentos para os funcionários, e se eu tenho sistemas conectados à internet, eu vou adotar algumas medidas para que eu dificulte o acesso a ele. Porque, como eu já disse, política de senha forte, E, resolução número 2 da NPD, eu tenho que ter um canal de comunicação acessível para que qualquer pessoa entre em contato com o meu condomínio perguntando para exercer os seus direitos de titular de dados. Esse canal pode ser um canal físico, como pode ser um canal digital. Entendeu? Entenderam? Como? Pode ser Um grupo do WhatsApp? E aí entra a DPO. Né? Você perguntou, como que a gente pode ajudar? O que nós criamos? Não adiantava nós criarmos apenas uma plataforma. A plataforma por si só ela não tem valor. Porque se a gente criasse só uma plataforma, quem ia operar essa plataforma? Então nós criamos a plataforma com serviço. Então nós entregamos treinamentos EAD que emite, você sabe se o seu funcionário assistiu ou não assistiu o treinamento. Que emite o certificado para você guardar para mostrar que você deu o treinamento. Então começa aí. Eu entrego as atividades de tratamento de dados pessoais, o que trata e o que não trata, pré-montado. Você só fala se é isso mesmo ou não. Com 80% de acuracidade, isso diminui em 90% o tempo que você vai gastar para mapear isso. Eu já entrego tudo isso com feito análise de risco, análise de necessidade e proporcionalidade, com enquadramento legal. O DPO já te entrega isso 90% pronto. E entrego aquilo que você deveria fazer para a sua atividade, do tamanho do seu condomínio. Então, você deveria ter uma política de segurança da informação. A plataforma avisa e dá um modelo para você. Você deveria alterar os seus contratos de trabalho. A plataforma avisa e ela dá um modelo para você.
Então, eu te entrego isso. E no dia a dia, que é o que você falou, então eu cuidei da implementação. Uhum. No dia a dia, a gente fornece o canal de atendimento. De que forma? Primeiro eu entrego o físico, que é um adesivo que você vai colocar na portaria, dados pessoais protegidos com um QR Code. A pessoa bate no QR Code e vai abrir uma página só do condomínio. Digita o CNPJ que você cadastrou ali, só vai aparecer os dados do condomínio e ali vai abrir um formulário para que ele faça a sua reivindicação para o condomínio. Então vamos imaginar o seguinte, eu fui no condomínio, no seu condomínio, teve uma festa lá, e aí eu quero eliminar os dados da portaria. Então qual é o canal para eu conversar com isso? Então eu já sei que eu tenho na internet, eu sei que tem um QR Code lá. Eu vou bater o QR Code, ou se o condomínio tem site, eu vou no site, tem lá também o QR Code no site, clica pelo site, a gente entrega um selo digital para pôr no site do condomínio. Tem físico e digital. Clica lá, vai abrir um formulário. Eu vou pedir lá o que eu quero. Eu quero que sejam eliminados os meus dados. Isso vai cair no back office da DPOnet. E lá eu tenho uma montanha de profissionais que vão analisar esse pedido do Ricardo. O Ricardo aqui está pedindo do condomínio Reserva Esmeralda que seja eliminado os dados dele. Bom, deixa eu entrar em contato com ele. Os meus funcionários entram em contato com o Ricardo. Você é mesmo, Ricardo? Quando que você teve no Reserva? Tive ontem. Não posso eliminar teus dados amanhã. Porque pela política de segurança da informação ali tem que ficar 3 anos por causa de responsabilidade civil. Eu não sei o que você fez no condomínio. Então, daqui 3 anos eu vou eliminar teus dados. Daqui 3 anos você volta aqui. Eu nem passei o problema para o síndico. Eu resolvi. De uma forma especializada. Eu tenho que eliminar o dado, não. Eu tive lá mais de 3 anos. Beleza. Síndico, entre em contato aí, ó. Você precisa eliminar os dados do Ricardo, tá? Ele está solicitando aqui. Quando você eliminar, os dados que ele tem aí é XPTO. Em tal atividade. Eu consigo entregar isso para o síndico. Elimina aí. Quando você eliminar, você me avisa que eu vou responder. E tudo isso fica feito via ticket auditável. Então, se o condomínio sofre alguma ação dizendo de que ele não atendeu um pedido do titular, eu forneço para o condomínio a prova, porque eu sou um terceiro. Não, eu atendi, está aqui o caminho de todo o diálogo dele. Vocês entenderam? E fora isso, Ricardo, o que mais é feito? A gente está lá, também no back office, se o síndico tem alguma dúvida. Então, imagine que um condômino peça para ver e ter acesso à base de dados de imagem. O que o síndico vai fazer? Porque eu não sei o que tem que fazer aqui. Entra em contato via plataforma e a plataforma vai cair nos meus colaboradores especializados. Vem ali a solicitação, a gente responde para que ele tome aquela ação. Igual era IOB para contador na nossa época. O conceito Mas é a pergunta que não quer calar, isso é pago mensalmente ou é pago por pacote? é pago mensalmente. E assim, se eu falar para vocês o preço, vocês caem de costa. É próximo de R$100 ao mês para ter tudo isso. É muito barato. Eu não sei se é 100 e pouquinho ou se é abaixo de R$100, eu não me lembro, porque hoje a gente tem um preço para cada tipo de negócio, para ser justo. Para cada tipo de condomínio, então Exatamente. também teria uma... O condomínio é único. É único. Se eu não me engano, é único. Mas, por exemplo, eu não posso cobrar de um condomínio que eu cobro no hospital. O condomínio me dá muito pouco trabalho. Então, é um valor que tem que ser acessível para o condomínio. E hoje a gente está em 78 segmentos econômicos e cada um tem seu preço. Mas tem lá nas especificidades, né? Sim, Porque sim. Exatamente. Você já declinou aí umas 2 vezes hospitais. Creio eu que o volume de problemas de acesso, de volume de pessoas é imensamente maior que um condomínio. Então, realmente não seria justo. Só para finalizar aqui, que nós temos já até esgotou, é que o assunto Na verdade, precisaria ter pelo menos umas 3 edições. Tá muito bom aqui, viu? Vocês podem me chamar para conversar comigo mesmo, viu? É até uma coisa que me surgiu recentemente, eu queria a sua opinião para a gente depois finalizar. Por exemplo, atas de assembleia, né? Existe uma necessidade, o cartório exige que, por exemplo, o síndico eleito tenha lá os seus dados, né? Nome, RG, CPF, porque senão a gente não consegue fazer alteração na receita. No entanto, essa ata é uma ata pública, ela é registrada em cartório, qualquer um tem acesso.
Aí me surgiu essa situação, eu não quero meus dados ali naquela ata que é pública. E aí o que a lei... E aí a pessoa utiliza isso, eu falo assim, mas vocês não têm... o condomínio não trabalha com esses dados, a Lei Geral de Proteção de Dados não permite que eu retire esses meus dados da ata? Boa pergunta. realmente. Aí nós vamos cair na seguinte situação. Eu esqueci de dar um exemplo depois para o Carlos a respeito dos mundos modernos e essa questão dos problemas, né? Mas é assim. Lembra que eu falei que a lei disse que eu disse que a lei não veio para impedir que os negócios aconteçam? Para que a lei ela determina que você colete o mínimo necessário para realizar um ato? Então, se para eu ter a alteração na Receita Federal, eu preciso ter o nome, o RG, o CPF, o endereço, eu não vou coletar o time do coração. É só o essencial. O essencial. Se para aquela atividade, e eu estou disposto a fazer aquela atividade, é essencial eu coletar esses dados, e é essencial que a lei exige que esteja registrado em cartório, não tem problema nenhum. A LGPD não se sobrepõe às outras leis. Isso é muito importante deixar claro. Porque senão, se fosse da maneira... E muitas pessoas fazem esse questionamento, né? Imaginem processos públicos. Mas são públicos, tem dados que são públicos. E aí não tem o que ser feito. Se eu quero que emite uma nota fiscal para mim, porque eu comprei algo, eu tenho que dar meu CPF. E eu tenho que aceitar que vai ficar no mínimo 5 anos na empresa esses dados. Até que prescreva e que ela possa jogar fora. Senão eu não vou ter a minha nota fiscal. Como que eu posso exigir uma nota fiscal e negar o CPF? Como que eu quero ser síndico e me negar a que os dados estejam registrados em cartório e que vá para a Receita Federal? Não dá, é excludente. Então você não tem esse direito se você quer exercer aquele ato. É importante deixar isso claro, né? Isso já chegou até a gente, e aí a gente fica numa situação, falou, peraí, a lei existe, mas existe a obrigação. Então a gente agradeço até o seu esclarecimento, eu acho que isso vai levar esclarecimento a muitos que estão nos ouvindo. A gente tinha, assim, muitos assuntos ainda a conversar, mas realmente nosso tempo já estourou. Eu queria agradecer, né? Agradecer os patrocinadores que fazem, que permitem que esse podcast exista, né? Quinta do Macau Delivery de Carnes para Condomínios, o Quintec Assessoria Empresarial e Contábil, a Castanharia, que sempre traz aqui pra gente os produtos saudáveis, R2T Construtora e a Take and Go Smart Vending Coolers, a geladeira inteligente para condomínios. Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Queria deixar o espaço para o Dr. Carlos e depois para você as últimas palavras. Como eu disse no início, né, um grande prazer tê-lo aqui. Eu te conheço há muitos anos, desde o início da sua carreira. Conheço sua família toda. Então é muito gratificante, né, ver esse desbravamento de novas frentes, né? Você praticamente começou desmatando um novo nicho de mercado, né, do mundo do direito, que é um mundo bem engessado, extremamente tradicional. Então, parabéns pela sua iniciativa, pela sua trajetória profissional, e agradeço muito por mim, pela Marília, pelo programa e também, com certeza, os nossos ouvintes, que foram hoje, né, brindados com esse assunto, que é um assunto deveria ter mais amplitude, mas só o tempo vai fazer que isso ocorra. Mas você já deu um bom início também, tá? Muito obrigado. Eu agradeço vocês dois. Carlos me ligou fazendo o convite e para mim, eu fiquei muito contente com o convite, fiquei muito feliz. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu sei o quão competentes vocês são, o quão vocês exercem com muita responsabilidade a profissão de vocês. Sempre que eu puder contribuir, vocês contem comigo, com a DPOnet. É só convidar que eu venha bater papo aqui, que eu adoro bater papo. Muito obrigado pelas palavras, viu, Carlos? Obrigado, Marília, pelo convite. Aos ouvintes, obrigado pela paciência de me ouvir aí um pouquinho.
Obrigada, Ricardo. Agradeço muito o seu tempo. A gente sabe que, né, a agenda é super corrida. Sucesso, né? Mais sucesso, porque a gente já tem visto que a DPO tem crescido muito. Conte conosco também nessa parceria. E agradeço também a todos que estiveram conosco até aqui. Muito obrigada e até o próximo.